né? Dois poetas do feitiço, dois encantadores de corpos e palavras. O primeiro, além de poeta, também é lavrador, professor, mestre, ativista político, né? Ligado aos movimentos sociais quilombolas, chamado Antônio Bispo dos Santos, mais conhecido como Nego Bispo. E também o outro poeta, o nosso escritor, pesquisador, ambientalista, líder indígena, Ailton Alves Lacerda Krenak, mais conhecido como Ailton Krenak. Por favor, se acheguem, entre na roda. Traga eles, Caco. Olá, 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 olá. Bom dia, bom dia. Aqui, para a gente começar o nosso papo, vou começar fazendo já agradecendo a presença de vocês, falando desse momento que a gente vai poder aqui presentificar, presença presente, né? Que acho que dar um presente com a nossa presença é um ato da vida, né? Que tem leveza, né? Que mostra que pode trazer também nossas fragilidades, né? Mais humanidade. E é a possibilidade, quando a gente está presente, também tem a possibilidade de ver o outro, né? Reconhecer o nosso semelhante, ir além da superfície, né? Mergulhar em outros seres, em outras searas. E quando eu falo estar presente e enxergar o outro, é mais do que fisicamente falando, né? É realmente ver as potencialidades, compreender. E a gente só pode falar disso, que estamos presentes e estamos vendo o outro, se a gente se vê, né? Então, eu posso dizer que eu amo vocês porque eu também me amo e eu também me vejo. Chutei aqui, mas vou voltar. Aqui para o lugar. Hoje, nosso ciclo Outras Economias, ele vai trazer esse tema que está ligado a cosmologias do dinheiro, e o dinheiro nada mais é do que uma invenção, né? Um acordo que se faz, nada mais que isso, né? Um acordo para poder regular as trocas entre comunidades e dentro da comunidade. E também a gente vive esse conceito aí, meio que quando a gente fala que a gente tem muito dinheiro, a gente tem riqueza. E a riqueza também nada mais é do que só uma condição, né? De poder. Uma condição de regular, de juntar esse conjunto de abundâncias para a gente existir coletivamente. E a economia, então, seria essa tecnologia, né? Esse conjunto de sistemas, esse nosso software, nossa capacidade de fabular, né? Junto com o fazimento, que você poderíamos dizer dessas gambiarras, traquitanas, software, tem vários nomes que a gente pode dar. E isso são coisas indissociáveis uma coisa da outra, né? Riqueza, o dinheiro como elemento ali regulador. E então eu trago isso para cá, para vocês, como essa primeira reflexão caótica, emocionada, para vocês abrirem a roda, se apresentarem, dizerem de onde estão, como estão, dar aí as boas-vindas para o nosso público de hoje, né? Então, seja bem-vindo, Nego Bispo, seja bem-vindo, Ailton Krenak. Quem começa? Agora eu quero ver. Vivas, vivas, porque todas as vidas importam. Então, eu nasci no Vale do Rio Berlengas, no estado do Piauí. Nasci entre a Caatinga, os Cerrados, os Cocais e um pouco de pré-Amazônia. Então, logo eu nasci em uma encruzilhada de biomas. Nessa região, quando eu me entendi por gente, existiam mais de 18 engenhos de madeira, tração animal, para produção de rapadura, até açúcar também, mas tudo para o consumo, tudo para nós. E entre esses vários engenhos, 2/3 ou mais pertenciam ao povo afroconfluente. Eu vou chamar aqui de afroconfluente, depois a gente combina por quê. O meu bisavô é do século XIX. Meu tataravô, então, deve ser bem antes da metade do século XIX.
e nenhum deles foram escravos. Então, logo, nós não temos memória escrava na nossa família. Tudo que nós precisávamos para viver, nós sabíamos fazer. Tudo. De plantar o algodão até confeccionar a roupa. De plantar a cana até fazer o açúcar, a rapadura, a cachaça. Tudo, tudo. Raramente se comprava o sal e olhe lá. Então, o dinheiro, no nosso meio, não era uma coisa tão presente. Quando eu tinha aproximadamente uns 10 anos de idade, no início da década de 70, nasci em 59, um dos meus grandes mestres, tio Norberto, me convidou para aprender a trabalhar, aprender a fazer as coisas. E a primeira atividade que ele me ensinou a fazer foi arar terra com bois para ganhar dinheiro. Olha só que maravilha. E o engraçado, fui eu e meu irmão, e o tio Norberto nos ensinou e depois nos entregou os 2 bois. Aí o que ele disse? Tudo que vocês ganharem será dividido em partes iguais. Metade para vocês 2 e metade para os 2 bois. Ótimo, nós achamos fantástico. Então, eu ganhava do tanto de um boi, meu irmão ganhava do tanto do outro boi. Quem administrava a parte dos boi era o meu tio Norberto. Então, nós começamos a arar terra cedo, em novembro. E aí umas pessoas pagavam em dinheiro, outras pessoas não pagavam em nada, umas pessoas pagavam em dinheiro, outras não pagavam em nada. E a gente foi vendo que daqui a pouco as pessoas que não pagavam eram muito mais do que as que pagavam. Aí eu chamei o tio Norberto. E aí, o que está acontecendo? Por que tem umas pessoas que não pagam e nem falam quando vão pagar? Ele perguntou quantos anos eu tinha, eu falei para ele, ele disse, olha, eu tenho muito mais anos do que você, vivendo dessa maneira. Então, significa dizer que desse jeito que nós estamos fazendo está certo, eu estou vivo até hoje. Eu sei que nós levamos até o final de dezembro, e aí eu comecei a ficar nervoso, porque só arava para os outros, não arava para nós. Eu falei, tio Norberto, então vamos arar a nossa terra para nós plantar? Já que nós não estamos recebendo o dinheiro que a gente ganha, vamos pelo menos plantar o nosso, senão depois nós vamos morrer de fome. E ele tornou a insistir, tenho muito mais anos do que você e estou vivendo desse jeito. E aí, até agora, a gente começou a ficar confuso, eu e meu irmão, mas a gente recebia algum dinheirinho. Aí, o que acontece? Só no mês de janeiro foi que nós fomos arar a nossa terra. Então, depois que todo mundo já tinha plantado, as suas plantações já estavam grandes, agora que nós fomos plantar a nossa. E aí foi que eu entendi a cena. Nós plantamos a nossa área, e no dia que nós dissemos, nós vamos fazer os tratos culturais da nossa roça, nós marcamos o dia. Quando nós chegamos lá, a roça estava cheia. Então, todo aquele povo que não nos pagou foi ajudar a cuidar da nossa roça. Mas isso nós não sabíamos que ia acontecer. O tio Norberto não contou isso. Daí, assim foi tudo. No dia que nós fomos colher, todo mundo foi. Então, no final das contas, todo mundo produziu alimento o suficiente para comer, se alimentar até a próxima safra. E a primeira terra que nós aramos foi de um tio que era ferreiro. E esse também não pagou. Mas ele fazia a manutenção do arado. Bom, essa é uma cena muito importante nos primeiros anos da minha vida. A segunda cena é quando eu, então, já completei 18 anos, fui ao Rio de Janeiro, conheci uma cidade grande e lá comecei a trabalhar como empregado. Ora, eu que trabalhava ganhando do tanto de um boi, do tanto do meu irmão e do tanto de um boi, todo mundo ganhava do mesmo tanto, e nem obrigatoriamente recebia dinheiro, às vezes recebia serviço. Ou seja, o que todo mundo fazia era criar as condições para, no final das contas, todo mundo colher. Quando eu chego no Rio de Janeiro, é diferente. Eu fui trabalhar, hora na obra, ajudei a fazer o metrô do Rio de Janeiro, aí eu ganhava metade de um pedreiro, o pedreiro ganhava menos da metade do mestre de obra, o mestre de obra ganhava um quarto do que eu ganhava um engenheiro. Aí eu achei muito estranho. Olha, se até os bois ganhavam do meu tanto, por que eu tinha que ganhar menos do que uma outra pessoa? E isso me incomodou tanto que eu passei 5 anos visitando o Rio de Janeiro, mas em 3 anos eu tive 15 empregos, de 78 até 83, mas nos primeiros 3 anos eu tive 15 empregos, porque eu não me conformava com aquilo, com aquela hierarquia. Aí me estressei e voltei. Quando eu voltei, o tio Norberto, meu mestre, já estava muito cansado,
Aí me entregou o engenho para mim administrar. Aí eu pensei, vou aplicar o mesmo acordo que o tio Norberto me ensinou. Chamei todo mundo, pessoal. Quando eu arava a terra, eu ganhava do tanto do boi. Eu achava que eu tinha a técnica de operar o arado, mas o boi tinha força para puxar, e nós ganhávamos do mesmo tempo. Como é que vocês recebem aqui no engenho? Aí um outro tio disse, olha, eu faço a rapadura, eu sou o mestre, o banqueiro. Eu ganho 10. O meu ajudante ganha 5. Eu falei, como assim? O ajudante é quem faz todo o serviço. Lava os tachos, põe a lenha na fornalha, carrega a garapa, põe, lava. Ele faz tudo e ganha metade do senhor. Depois acabou. A partir de hoje, eu sou o gerente aqui, eu sou o coordenador, todo mundo vai ganhar do mesmo tanto. O meu tio disse, não, como é que eu, profissional banqueiro, vou ganhar do tanto do servente? Falei, meu amigo, é pegar ou largar. Ou o senhor ganha do tanto do servente, ou o senhor não ganha nada. Aí, depois eu vou embora. Aí ele imaginou que não tinha ninguém, ele achou que ele era o último que sabia fazer rapadura. Só que eu cresci no pé do engenho, meu tio Norberto me ensinando como operacionalizar as coisas, ele era meu mestre, ele estava me preparando, me inspirando. Ele jogou a passadeira, aí eu chamei o meu irmão, que nunca tinha feito rapadura, e disse, você vai fazer rapadura, você é o banqueiro, a partir de agora. O meu irmão, como assim? Falei, vai fazer, eu vou lhe ensinar. E aí eu fui lá e dei todas as dicas, e quando foi no final do dia, meu irmão tinha feito as melhores rapaduras que nós já tínhamos conhecido naquele período. Fez melhor do que o meu tio. Foi uma semana, o meu tio se arrependeu e voltou, e passou a todo mundo a ganhar do mesmo tempo. O que é que me incomodou nessa cena? O meu tio ganhava 10, o servente ganhava 5. Eu não baixei o meu tio para 5, eu subi o servente para 10. Por que meu tio ficou irritado? Por que ele não podia ganhar do tanto do servente se eu é que estava pagando a diferença? E daí eu trago isso para a nossa conversa. Esse é o meu presente. A narrativa de 2 momentos importantes da minha trajetória com relação ao dinheiro. E é para dizer que a grande questão não é o dinheiro. A grande questão é a mercadoria do saber. É você mercantilizar o saber. Esse é o nosso grande problema, é mercantilizar o saber, transformar o saber em mercadoria e hierarquizar. O que mede? Qual é a medida que justifica um servente ganhar menos do que um pedreiro? Mas o pior, até isso aí não é tão grave. O que justifica um engenheiro ganhar mais do que o pedreiro se o engenheiro só sabe desenhar e ninguém mora dentro do desenho? Se quem faz a casa é os pedreiros e é na casa que se mora, por que o engenheiro não devia receber nada, rapaz? O engenheiro não devia ter nem salário, ele devia ser pedreiro. Essa profissão de engenheiro é desnecessária, só existe na lógica de uma sociedade eurocristã monoteísta. É isso. Vivas, viva, e vamos conversar. Vivas, vivas. Obrigado, Antônio Bispo. Maravilha, é justamente isso. Eu costumo dizer, nos últimos tempos, que eu quero. Eu tenho um projeto que é não trabalhar e ganhar mais, né? Porque se eu tenho alguma herança dos meus antepassados, é que eles já trabalharam bastante, o suficiente, e eu posso processar a vida sem esse conceito do trabalho, que é, né, não de não fazer mais nada, né, mas é só de não estar relacionado a esse modo aí que você acabou de falar. Eu passo rapidamente a palavra para o nosso outro mestre, Ailton Krenak. Qual é o seu presente, Ailton? Se achegue, entre na roda. Tá sem som. Tá sem som. Eu estou presenteado nessa manhã com essa acolhida entre vocês aqui, João. E eu fiquei tão em suspenso, ouvindo com essa clareza com que o Nego Bispo consegue desvendar as hierarquias que o pensamento racional ocidental instituiu, e me lembrei que nos nossos povos, né, de vez em quando vocês ouvem algum parente falando: há 500 anos, e
seria bom notar que esse 500 anos ele é mais uma expressão livre para se referir ao passado do que propriamente uma contagem do tempo. Aqui onde eu estou agora é uma aldeia de um povo indígena, que é o povo Krenak. Os Krenak viveram durante talvez toda a sua experiência aqui na Terra sem conhecer alguma coisa chamada dinheiro. Qualquer coisa que pudesse ter esse significado, esse simbolismo. E aqui nesse território, esses nossos antepassados, que eram chamados de botocudos, eles preambulavam por esse território numa extensão de 500 quilômetros quadrados, né? Porque ia do São Mateus, entre o São Mateus e o Rio Doce, esse vasto corredor de serras, campos, né, de altitude, campinas, mata de beira de rio, né, aqueles capão de mata, e algumas áreas de encontro com a Mata Atlântica. Esse paraíso terrestre, paraíso mesmo. Então, essa cultura que se desenvolveu aqui dentro desse paraíso, ele não incluía uma invenção de alguma coisa externo às relações humanas para ser trocada. Tudo o que se trocavam eram sentidos, eram afetos, eram as relações entre essas pessoas, que eram todos parentes uns dos outros. Então, não tinha um estranho. Parece que o dinheiro chegou junto e foi introduzido pela mão de um estranho. E é interessante que eu achei muito didático o Nego Bispo fazer essa cronologia do século XIX, virando o século XX, para as pessoas que estão nos ouvindo ter um pouco dessa linha do tempo que esses povos originários, esses povos antigos, viveram antes dessa coisa do dinheiro se instituir como uma normatização das vidas, das relações das pessoas. E passou também a constituir essas hierarquias muito bem indicadas. Na verdade, há alguém que vai chamar isso de classe. Inventou as classes sociais, onde tem rico, tem pobre. Nós não sabíamos também o que era rico e pobre. Eu nasci em 1953, portanto, até a década de 15, 20 do século passado, os meus parentes não usavam nenhuma moeda para transar nada entre nós. Mas para ilustrar como que a colonização ou como que o pensamento colonial ele é também cheio de truques, quando essas famílias indígenas ainda preambulavam aqui em volta desse território e o Estado decidiu, a pedido dos fazendeiros, encantonar nossas famílias dentro de uma reserva, que é essa reserva indígena Krenak que eu estou agora, quando ele decidiu botar o povo aqui dentro, ele decidiu inventar uma moeda. Ele inventou uma moeda que não era a moeda brasileira, a moeda, o dinheiro que os brasileiros transacionavam com ele. Ele inventou uma moeda fictícia em que as pessoas iam receber aquela moeda por serviço que eles prestassem para a agência do governo, que no caso ainda não era a FUNAI, era o Serviço de Proteção ao Índio. Então, as pessoas, né, os chefes de família, que botavam seus parentes para trabalhar, eles recebiam um papelzinho com um desenho, uma impressão, e aquele papelzinho com um desenho e uma impressão valia para você ir no galpão, onde eles tinham as mercadorias de fora também, em que você podia dar um papelzinho daquele e pegar uma mercadoria. O simbolismo que eles estavam querendo instituir no nosso meio, na nossa mentalidade,
era que existe uma coisa extra relações entre as pessoas que tem valor e que aqueles valores que nós tínhamos, as nossas parcerias, os nossos mutirão, as nossas ajudas mútuas, que aquilo não servia mais, que agora nós estávamos entrando numa nova relação com um mundo amplo ao nosso redor e que nós só seríamos admitidos nesse mundo amplo ao nosso redor se a gente aprendesse o valor do dinheiro. Foi uma educação monetária, né, que o SPI, que o Estado brasileiro tentou incutir nessas pessoas que sempre viveram de trocas, de coleta, de um intercâmbio entre aquelas famílias que eram todos parentes e que doar e distribuir tudo o que a gente acessava da natureza era reciprocidade interna às nossas relações. Os sobrinhos, os tios, os primos, os avós, todos tinham méritos que eram atendidos de acordo com as demandas que eles apresentavam para aquela pequena comunidade a que eles pertenciam. Então, existia um serviço social, a gente pode entender que existia um serviço social que atendia às necessidades daqueles que precisavam, em algum momento, mais do que os outros. Essa compensação interna que as nossas comunidades eram capazes de manter com autossuficiência, ela foi rompida, ela foi quebrada com a introdução dessa ideia de uma moeda que podia substituir as nossas relações, as relações de vínculo, né, familiares, as relações afetivas, os parentescos, e a introdução desse símbolo, dessa moeda, digamos assim, que a gente nem entendia como uma moeda, era mais como se fosse mesmo uma mágica que estava sendo introduzida nas nossas relações. Ela causou um dano tão grande, ela gerou tantos conflitos entre as nossas famílias, que esse projeto do Estado brasileiro de instituir uma moeda de troca interna entre nós, ela foi denunciada alguns anos depois por estudiosos que viram que eles estavam submetendo as nossas famílias a uma condição análoga à escravidão e que a gente tinha que trabalhar e, em troca de um papel que não tinha valor nenhum, trocar o nosso trabalho num galpão onde a mercadoria era adquirida com recursos públicos e deveria ser entregue para nós e não vendida para nós. Foi um escândalo a essa época, isso foi no final da década de 70, para vocês verem como que no nosso país é muito provável que até hoje, em algumas regiões, prevaleça ainda esse abuso, essa confusão entre o que é a mercadoria, o trabalho e as relações entre as pessoas. E esse é o presente que eu queria compartilhar com vocês, para a gente ver a multitude de experiências que nós podemos viver em um país do tamanho do Brasil, continental, né? De lá do Piauí até atravessar aqui no leste de Minas Gerais, essa mentalidade colonialista, ela quer invadir as nossas cosmovisões, transformar as nossas ideias de seres capazes de colaborar uns com os outros em pessoas que vão intercambiar mercadoria. Eu achei muito bom evocar aqui esse pensamento do nosso querido Copenau Yanomami, que diz que o mundo do NAP, né, esse mundo do Ocidente, é a sociedade da mercadoria, porque é nisso que nós estamos sendo confrontados, com a sociedade da mercadoria. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Quanta riqueza, quantos presentes, quantas presenças. Fazendo aqui nossa segunda provocação, né, que é essa noção mesmo
que a gente fala do capital, né? Mas o capital vem também do sentido lá do latim, tem a ver com cabeça, né? Com capitalis, é uma coisa desse tipo assim, né? Mas o capital só toma sentido, né? Um sentido mais, digamos, mais interessante quando ele é associado à palavra humano, né? O capital humano que é a grande possibilidade, que acho que é um pouco isso que vocês, né? Vocês nas falas trazem, que é como as nossas relações humanas elas podem ser reguladas por muitas riquezas, podem ativar muitas riquezas. E essa noção de riqueza, né, noção de partilha, ela tá justamente... Hoje vivemos um momento do pandemônio, né? Ou como diz aí o Krenak, isso, o mundo já acabou, né? Como adiar o fim do mundo? E eles, esse lugar de nos enxergar, também como traz o bispo, ele só vê os povos pretos e os povos indígenas na hora de matá-los, né? São os Yanomamis que estão aí até hoje, são a juventude negra que a cada 20 minutos é morta, a chacina do Jacarezinho. E aí eles nos enxergam. Quando a gente entra na faculdade, quando a gente vai estar em algum outro lugar de maior empoderamento. Mas se a gente está somente lá naquele lugar do servil, aí eles não enxergam a gente. Mas, como diz também lá a Conceição Evaristo, né, parafraseando, ela fala que eles combinaram nos matar, mas a gente combinou não morrer. E vocês são exemplos de vidas potentes. Vocês são a semente crioula, né, que está sendo cuidada há anos, há muitas gerações, e que até hoje está nos alimentando e frutificando. Então, a pergunta, a provocação é: nós da Muda somos também a criação de uma moeda social, né? Dessa invenção, né? É isso, né? A gente é a prova de que o dinheiro nem existe, a gente nem precisa de dinheiro, a gente pode inventar quantos dinheiro a gente quiser, né? Porque, e agora, nesse momento de pandemônio, de pandêmico, a gente está vendo, né? A gente está pedindo para as pessoas ficarem em casa, a gente está vendo quanto dinheiro está aí, mas o dinheiro que chega, ele chega só para uma emergência, ele não chega de uma maneira estrutural, enfim. Eu queria saber o que vocês acham disso, né? E como é possível imaginar, né, ou inventar outras moedas, outras possibilidades de editar, né? Maneiras da gente seguir propositivamente nesse momento, porque eu também acho super necessário a gente compreender que compreender que o foco está em proposições, né, nesse momento, mais do que estarmos reativos, porque aí a gente vai construindo os nossos quilombos, as nossas aldeias, apesar dessa política, dessa necropolítica que está vingando no mundo, e o Brasil é um exemplo exitoso disso, né? O mundo só está desse jeito porque o projeto neoliberal deu certo. Acabou dando essa merda que tá. Deu tão certo que a gente está nesse momento aí. Então, essa é a provocação que eu trago. A gente começa pelo nosso querido bispo e depois passamos para o Krenak. Então, bola rolando no Maracanã. Então, uma das maiores ações cosmológicas que aconteceu nesse território foi a confluência entre os africanos que foram trazidos e os povos originários desse território, os povos indígenas. Por que eu estou dizendo a importância dessa confluência? Os eurocristãos, eu vou sempre dizer eurocristão monoteísta, e quando eu estiver dizendo eurocristão monoteísta, entenda-se colonialistas. É porque, nesse momento, como eles gostam muito de sobrenome, eu gosto de tratar eles pelo nome e sobrenome. Então, os eurocristãos monoteístas, ao nos trazerem de forma forçada para cá, pensaram eles, mas houve também uma contribuição do cosmos, porque nós fomos transportados, mas também nós transfluímos. Nós fomos transportados pelos navios, mas nós transfluímos pelos elementos da natureza, pelas cosmologias.
E ao chegarmos aqui, exatamente por essa língua cósmica, essa língua cosmológica, nós e os indígenas nos entendemos. Nos entendemos sempre e para sempre. Tanto nos entendemos que, olha só, está aqui eu e Ailton Krenak, né? Ailton que muito nos anima, muito nos faz festejar com as narrativas da trajetória do seu povo e da sua própria trajetória. Bom, e veio aqui também me esforçando para narrar a nossa trajetória. Então, nós nunca tínhamos nos vistos, mas ao nos encontrarmos, ao invés de conflitarmos, confluímos, nos entendemos. E nos entendemos através do vento, das árvores, dos pássaros, das sementes, através do cosmos. Bom, isso fez com que, até hoje, o dinheiro não nos separe. Até hoje, o dinheiro não consegue ser um elemento conflitante entre afros confluentes e povos indígenas. Por quê? Porque nós temos essa relação cosmológica. Nós acreditamos que a árvore sempre vai dar fruto, que o rio sempre vai dar peixe, que a terra sempre vai dar batata, que o vento sempre vai nos refrescar, sempre vai trazer oxigênio. Então, nós acreditamos que é possível viver de forma envolvida. Nós vivemos envolvido. E quanto mais envolvido nós estamos, menos nós precisamos do dinheiro. O dinheiro é um segmento do desenvolvimento. É preciso ter muito cuidado com essa palavra. Desenvolvimento. Ou seja, desenvolver é desconectar, é afastar das outras vidas, é tirar do cosmos, é tirar da originalidade. Por isso que na sociedade eurocristã monoteísta tem o pecado original. Então, se relacionar de forma original para o eurocristão é pecado, então não pode. Então, tudo que é original, eles tentam humanizar. Então, nós temos as pessoas que vivem de forma natural e as pessoas que vivem de forma humanitária. O humanismo é a mesma coisa de sintetismo. O humanismo é a doença do mundo. Só os seres humanos sofrem pandemia de forma letal. As outras vidas só sofrem pandemia de forma letal se tiver contato com os seres humanos. Só os seres humanos precisam de hospitais. Só os seres humanos precisam de um remédio sintético. Só os seres humanos precisam de remédio. As outras vidas não precisam de remédio, precisam de relações, de afeto, de alimento. É diferente. Então, estou colocando isso para dizer que nós precisamos, agora, mais do que nunca, ter muito cuidado com as palavras. Nós estamos num momento de enfraquecer as palavras coloniais e fortalecer as palavras contra-coloniais. Então, desenvolvimento é uma palavra colonial. Nós temos que enfraquecer essa palavra, não ao desenvolvimento, e sim ao envolvimento. Nós temos que enfraquecer essa palavra troca. Troca não é uma palavra nossa, troca é uma palavra colonial. Não a troca, e sim ao compartilhamento. E aí o compartilhamento é outra coisa. E eu vou dar aqui uma referência de compartilhamento que aconteceu aqui, na feira do município onde fica o nosso quilombo. Eu fui à feira e lá eu vi um grupo de senhoras do quilombo Junco, que é aqui próximo, trazendo as suas cerâmicas para vender. Pote, filtros, cofres, enfim. Cerâmicas. Não cerâmicas ornamentais, cerâmicas resolutivas, de uso. Aí um senhor chegou e perguntou quanto era um pote que cabia 40 litros d'água. E a senhora disse, um pote que cabe 40 litros d'água é R$20.
vai levar? Eu disse, não vou levar o pote, porque eu só tenho R$10. Ela disse, mas R$10 dá para levar um pote que cabe 20 litros d'água. Ele disse, mas não resolve meu problema. Só resolve meu problema um pote que cabe 40 litros d'água. Depois leve o pote e depois você me traz o outro dinheiro. Ele disse, não, eu não quero ficar lhe devendo. Tá? Até porque é o primeiro negócio que nós vamos fazer e eu sei que você está vendendo porque você está precisando. Aí, de tanto conversar, o que ela disse? Olha, moço, eu trouxe esses potes para vender porque eu estou devendo R$16. Eu preciso pagar esses R$16 hoje. Mas eu já vendi uma peça compartilhamento. E nós não inventamos isso. Quem inventou isso foi Palmares, foi Canudo, foi Caldeirão, foi Paulo de Cuié, as favelas, foram os terreiros, foi o povos afro-confluente conversando com os povos indígenas. Nós não fizemos quilombo sozinhos. Para que nós fizéssemos os quilombos, precisou nós trazer o nosso saber de África e os povos indígenas dizer para nós, olha, lá isso funcionava assim, mas aqui funciona assim. E aí nós pegamos essa confluência de saberes e aí formamos os quilombos. Portanto, é que eu digo que no dia que os quilombos perderem o medo da favela e as favelas confiarem nos quilombos, e junto, favela, quilombo e aldeias confluenciarem, o asfalto vai derreter. Vivas. Ah, Saravá. Eu só minha voz na saída, né? Muito bom, a favela, o asfalto vai derreter. E juntando, posso já vai lá, Krenak, a gente abriu lá para quem quiser fazer algumas perguntas, né? Pode fazer, que a gente já vai iniciar o último bloco assim que o Krenak trouxer a sua reflexão. Então a bola está contigo, Krenak. Muito bom. Mas bem que é uma merecida pausa para a gente beber tanta generosidade e compartilhamento sobre mundos, onde a implosão da mercadoria acontece por um gesto de generosidade, um gesto espontâneo. Quer dizer, nós temos o dom de implodir a mercadoria, mas a gente só pode disparar isso de dentro de nós mesmos. Não é de fora, é de dentro. E ouvindo essa luminosa perspectiva que o Nego Bispo traz sobre compartilhamento, eu pensei que o lugar necessário para essa experiência é a terra e o território. Eu sei que nós estamos fazendo um ensaio, imaginando nesse mundo pandêmico, nesse mundo em pandemônio, como disse o João, nós estamos fazendo um ensaio sobre possibilidades, porque nós sabemos que nós estamos assim vivendo aquele caos do ponto de vista ambiental, sociológico, econômico e tudo. É como se tivesse dado assim, uma espécie de curto-circuito na capacidade de governança do mundo, de pensar o mundo. São poucas as pessoas que estão conseguindo pensar esse mundo que nós compartilhamos, mesmo que involuntariamente. Nós estamos compartilhando um mundo tão caótico que é como se a gente estivesse dentro de um balaio, balançando, e não dá tempo das pessoas se tocarem, refletir sobre o movimento do balaio. Alguns conseguem, e eu acho que esses poucos que conseguem porque o fio terra está muito bem instalado. Isso que chamo de ancestralidade, e que eu vejo uma atração muito grande pelos jovens urbanos hoje, até eles estão interessados nisso que chama ancestralidade. Eu acho tão bom que eles também se interessem por isso, porque eles tinham muito orgulho, esse orgulho urbano, de achar que esse negócio de ancestralidade é coisa dos negros, dos índios e de gente antiga. Ancestralidade é uma coisa do passado.
era sinônimo de passado. Agora eu vejo uma meninada de 15, 16 anos que estão nesses colégios e universidades aí espalhados pelo Brasil afora, reivindicando uma comunhão com essa ancestralidade. E quando eu tenho a oportunidade de falar com eles, eu lembro, então, pergunte de onde você veio. Você veio da terra. Olha lá de onde você veio. Olha lá se aquele córrego, aquele rio, aquela lagoa que você banhava e pescava, se ela ainda pode te dar água para você beber ou se ela já virou uma barragem da mineração, se ela já virou um campo de lançamento de detritos, se os espaços que o seu povo compartilhava não foram invadidos por rodovias, ferrovias e toda essa infraestrutura que o tal do desenvolvimento joga em cima de você todo dia e você abraça sem olhar o que você está agarrando. Então, assim, para esses jovens, principalmente, né, envolvimento é envolvimento com a terra. Envolvimento é envolvimento com a base da nossa experiência como seres que compartilham com todos os outros, com o tatu, com o pato, com o leão, com todo mundo, gente. Como diz a canção, abacateiro, acataremos seu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Então, assim, nós somos terra. A nossa mãe é a terra. Ela dá tudo para a gente, é fartura, prosperidade. Quando a mercadoria se introduz nesse universo, ela se introduz como uma dissidência, como um elemento de distúrbio. E eu acho muito bom questionar a ideia de desenvolvimento, como se isso fosse uma lógica tão total que não tivesse outro jeito de viver no mundo, senão embalando essa mercadoria do desenvolvimento. É muito bom começar uma conversa com linhas tão luminosas para a gente compartilhar. Eu fico feliz de conversar com quem estiver na roda sobre esses temas que o Nego Bispo, junto comigo, com o João, trouxeram para presente do dia. Viva! Viva! Viva, viva, viva. Ai, 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 ai. Volta com eu, Caco. Volta com eu. Muito bom, muito bom. A escuta, né? Tem umas palavras assim, essa coisa do desenvolvimento é muito, muito, muito fabulosa. É também um exercício de liberdade, né? E para mim, liberdade tem a ver com. A liberdade é algo que só acontece mediado com a convivência com o outro, né? Com outro ser humano, né? A gente só pode se dizer livre se a gente consegue conviver, né, com o mínimo de respeito, acolhimento, com escuta, com empatia, com encanto, né? E esse é quase um compromisso recíproco, né? Compartilhar não pressupõe o compartilhamento recíproco não pressupõe que você tem que me dar a mesma coisa que eu estou te dando, porque eu também gosto da palavra generosidade e um sentido que generosidade é a nossa capacidade de escuta, nossa capacidade de receber, porque quando a gente fala generosidade normalmente, né, no mundo dos bobos é quem dá muito, quem está sempre disponível a dar, mas a gente só dá o que tem e o que quer. O que eu tenho, o que eu quero, não necessariamente é o que o outro precisa e está pedindo, né? E se a gente não escutar, isso não acaba não rolando. Enfim, eu não sei se você tem ali alguma outra pergunta, mas eu volto para o bispo desse tópico que foi apontado ali, que é para falar um pouco sobre a confluência e a questão da terra. Também que acho que é muito importante, né? Os bens de capital, segundo o conceito aí desse mundo dos bobos, ele não inclui duas coisas, fundamentalmente. Uma é o trabalho e a outra é a terra. Então a disputa da terra é bem importante nesse momento, né? Então eu vou passar para o Nego Bispo. O Caco está falando alguma coisa aqui, diga aí meu ponto. Então eu já vou. Eu acabei de saber aqui, recebi um ponto aqui que
O Ailton vai ter que sair daqui a 5 minutos. Então, eu vou passar para o Ailton, para ele poder se despedir. Depois a gente continua aqui, certo, Bispo? Tranquilo, tranquilo. E aí a gente volta. E continua a mesma provocação, né? Onde é que está aí a nossa escuta, a nossa empatia, a nossa relação com a terra, com o trabalho, com... Né? E essas confluências. Esse conceito da confluência, eu acho que é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Calei a boca para dar o tempo a Ailton. Viva! Que maravilha essa liberdade de entrar na roda, poder cantar, dançar junto e fazer um movimento de sair da roda sem sentir que a gente está fazendo falta, porque isso significa abundância, prosperidade. Eu fico muito feliz de compartilhar com vocês esse momento e como eu tenho convite para uma conversa que se segue daqui a pouco em outro terreiro, minha gratidão, eu fico totalmente cheio de presente com essa oportunidade da gente dançar juntos aqui. Gratidão, João, gratidão, Nego Bispo, viva a Lelé que nos convidou, viva todo mundo que está nos proporcionando esse encontro, a Thaisa que está nos ajudando com a leitura de... Como chama essa leitura? Em Libras. Libras. Viva! Eu prefiro essas Libras do que aquela outra. Então, um beijo para todos vocês. Viva! Viva, viva! Axé, Krenak, boa brincadeira aí. A próxima brincadeira, vá lá para o seu outro terreiro, que a gente continua aqui. E a hora que quiser, daqui a pouco você volta, né? Porque a gente tem mais coisa para falar ainda. Muito mais coisa. Daqui a pouco a gente convida de novo. Muito obrigado. E a gente segue, vamos seguir. Aí seguimos aí. Agora que está contigo, Bispo. Manda ver. Então, primeira questão fala das confluências. O que é que nos anima? O que é que nos provoca para falar sobre as confluências? É que na sociedade eurocristã, monoteísta, e eu estou dizendo isso porque você pode ser cristão politeísta. Quem não pode ser cristão politeísta são os colonialistas. Mas nós podemos ser da Umbanda, do Candomblé, do catolicismo até evangélico, sem nenhum problema. Tá? O tambor é redondo, para ninguém se enganchar nos cantos. Então, a gente gira. Tá? Bom... Mas aí, esse povo viviam falando de coincidência. Olha, eu encontrei fulano por coincidência, eu não sei o que é por coincidência. Aí eu comecei, coincidência? Por que estão dizendo que as coisas acontecem por coincidência? Então, esse é um truque, é um golpe para nos convencer de que algumas coisas não precisam ser feitas, pode deixar que elas aconteçam. Ou que outras coisas não foram feitas, elas aconteceram. Aí eu falei, não. Eu fui acompanhando o movimento das águas, e aí eu fui vendo. As águas não se encontram por coincidência, elas se encontram porque andam na mesma direção. Elas se encontram por confluência, elas confluem. E aí eu fui vendo uma coisa fantástica. Um rio não deixa de ser um rio porque confluiu com outro. É o contrário. Ele passa a ser um rio mais forte. Ele pode até mudar de nome ou compartilhar o nome, mas ele da nascente até onde ele confluiu, ele tem um nome, de onde ele confluiu para frente, ele tem outro nome, um nome compartilhado, e aí ele vai até o mar e ele só deixa de ser rio quando ele chega no mar, mas do mar para trás ele é rio. Então, a confluência é uma coisa fantástica, então confluir significa compartilhar, e não significa deixar de existir. Bom, e a coincidência é uma coisa que você não explica de onde é que vem. Ok.
A outra coisa da Terra é que Mãe Joana, uma das minhas mestras, para o tio Norberto, Mãe Joana era irmã do tio Norberto, fazia parte da minha geração avó, da minha geração de mestres e mestres. Mãe Joana dizia, meu filho, a Terra dá e a Terra quer. É simples. A Terra dá e a Terra quer. É começo, meio e começo. Você germina da semente, cresce, frutifica, vira semente, volta para a terra, nasce de novo. Começo, meio e começo. Ao contrário, o eurocristão colonialista ele não tem começo, meio e começo. Ele tem começo, meio e fim. E isso vale para tudo na sua vida. Prestem bem atenção. O Deus eurocristão monoteísta é o quê? Deus, que é o Pai, Jesus, que é o Filho. Daí Jesus morre e vem o Espírito Santo. Ou seja, esse Deus não tem neto. Jesus não teve filho. Então, o Deus eurocristão monoteísta, ele não tem neto. Então, ele não é avô. Então, na mentalidade, na civilidade eurocristã monoteísta, avô não serve para nada. É só pai e filho. É começo, meio e fim. Então, é por isso que a geração avó, eles colocam no asilo, e a geração neta, eles colocam na creche. Porque só precisa viver socialmente quem está ativo no mundo do trabalho. Quem está movido pelo dinheiro. Bom, Mãe Joana também dizia uma outra coisa. Meu filho, eu estou dizendo da minha Mãe Joana, todo mundo tem uma Mãe Joana, todo mundo tem uma avó, um avô, uma mestre, não é só eu que tenho. Eu estou dizendo porque, como eu conversava com a minha, outro dia a pessoa disse, bicho, tu é um pouco personalista, que tu fala da tua trajetória. Sim, mas eu tenho que falar da minha trajetória, que é a que eu vi. Cada um fala da sua trajetória. Eu não vi a trajetória dos outros. Eu estou falando da minha. Se você me chamar para jogar de futebol, falar de futebol, eu não vou saber, que eu não joguei. Quem sabe é o Pelé, quem sabe é esse coisa. Eu sei falar dessas coisas. Então, Mãe Joana dizia, meu filho, palavras boas, horas algumas. Palavras ruins, horas nenhuma. Então, nós não devemos ficar falando palavra ruim. Então, dinheiro, nós não podemos ficar falando a palavra dinheiro toda hora. Sabe por quê? Porque tudo que a gente fica repetindo, a palavra é uma energia muito forte. A palavra é vida. Se ficar todo mundo falando em dinheiro, o dinheiro fica com esse poder que ele tem. Por que o dinheiro tem tanto poder? Porque todo mundo fica falando dinheiro todo dia. Então, vamos deixar de falar dinheiro, vamos falar compartilhamento. Vamos falar compartilhamento. E é isso que você falou muito bem, João. Qual é o compartilhamento? É isso que a moça fez na feira. O compartilhamento é o seguinte, eu estou precisando de uma coisa que eu não sei fazer, tu sabe fazer, tu faz para mim. Aí às vezes não precisa de nada que eu faça, mas tem outro ali que precisa. Aí, já que o João me ajudou, eu vou ajudar aquele outro. Ou seja, por que eu vou compartilhar? Porque eu sei que na comunidade, se tiver um fraco, a comunidade está fraca. Então, nós pensamos do segmentado para o integrado. Olha só. Então, nós pensamos no envolvimento, nós pensamos de forma envolvimentista. Ou seja lá outra palavra. Nós pensamos nos envolvendo. E eles pensam desenvolvendo, eles pensam do integrado para o segmentado. Eles querem consertar o Brasil para depois consertar a vida do brasileiro. E não é o contrário, nós queremos consertar a vida do quilombola para depois consertar o quilombo. Porque se todos os quilombolas tiverem com a sua vida consertada, eles juntos consertam o quilombo. Mas se o quilombo tiver consertado, o quilombo não conserta a vida do quilombola. Então, até a gente pensa de forma diferente. E assim vale para todas as questões. Então, a confluência é isso. A confluência é um compartilhamento de forma mais ampla. Ou seja, como se faz um quilombo? Confluindo, encontrando-se dentro de uma trajetória cosmológica, cada um fazendo uma coisa. É um pouco isso. Boa. Então, só para que a gente está se reconhecendo agora, né? Eu, por exemplo, eu sou um afrobudista. E o povo sempre ria, fala, como é que pode isso, né? Mas eu falei, parece porque isso, tanto o budismo como o candomblé fala das forças da natureza, fala de uma outra compreensão. E eu posso ser mais o que eu quiser, né? Eu sou também um vegano eu sou um vegano que como carne.
né? Enfim, né? Essa é a minha natureza de palhaço. Você falou do compartilhamento, uma palavra que eu adoro, que é afetar, afetar-se. Né? O afeto, ele transforma, né? Quando você se afeta, você se transforma. E quando você afeta, você também está acolhendo o outro, você está fazendo essa confluência de existências. E é muito, muito importante falar que a coletividade é formada por individualidades, por existencialidades de pessoas, dessas individualidades. E para a gente sair, porque também essa balela, né? Também que nos vendem o mundo dos bobos, que é isso, você tem que ser individualista. Não, mas a individualidade, eu só tô aqui por mim, não é por vocês todos que estão aqui. Eu tô aqui por mim e ver vocês todos bem, que estão acompanhando isso aqui, é a coisa mais importante para mim. Eu quero chorar, eu tô com meu coração saindo pela boca, né? Mas, assim, e eu vou cuidar o melhor que eu puder cuidar de vocês. O melhor, e assim, agradecer muito a presença de todo mundo que está aí, agradecer essa disponibilidade sua, Bispo, da gente poder aqui estar trocando. Eu também vou querer ter você mais perto, né? Mesmo para a gente confluir em outras brincadeiras. E eu vou trazer aqui algumas perguntas dali do nosso chat ali, né? Lá que veio lá do YouTube. Eu vou fazer vários e aí depois você manda né? Aí você solta o verbo que você faz isso bem, né? É isso. No alimento tu me ganha, mas como é que é? No alimento tu me vence, na toalha não me ganha. Fama é fama. Graúna pergunta. Embora não tenham falado sobre o projeto de lei que autoriza o uso dos territórios indígenas e quilombolas sem consulta prévia, como isso impacta na economia comunitária, que tem a ver com aquela coisa da terra também que eu estava falando. O Patrício Freitas de Andrade pergunta: como pensar uma educação para as populações do campo quando essa população está envolvida pelo capital? Não é só todo mundo está envolvido pelo capital, né? A Graziella pergunta também: como contribuir para acabar com o mercantilismo vivendo dentro das cidades urbanas? Talvez aí que a gente vai juntar com a nossa perspectiva da muda, que acho que é um pouco essa tentativa. E a Carla pergunta, também aqui da comunidade, se a Terra é o princípio, meio e o fim, o que nos falta para compreender se esse fim deve ser libertador com a autonomia dos povos originários e quilombolas? No final das contas, estamos tudo dentro do mesmo escopo ali, né? Como sair, como desenredar esse negócio, né? Como a gente conseguir seguir aí criando essas lógicas fantásticas que estamos envolvidos ou que acreditamos, né? Eu adoro pensar que eu sou realizador do impossível, né? Das impossibilidades, porque todo mundo disse que era impossível. Eu fui lá e descobri que realmente era. E aí, por isso que eu estou querendo continuar fazendo isso, né? Porque o possível que os caras dizem aí já não me serve há muito tempo. Então tá contigo, Bispo, para nosso último bloquinho. Pronto. Então, a Terra não é princípio, meio e fim. É princípio, meio e princípio. A Terra é começo, meio e começo. Não há fim. Nós vivemos na gira, na roda, nós pensamos de forma circular, e na circularidade, todo lugar é começo, todo lugar é meio, todo lugar é começo de novo. Não tem fim na circularidade. Bom, dizendo isso, nós podemos olhar as árvores. Isso é que é a linguagem cosmológica, a língua cósmica. Olha a árvore. A árvore nasce, cresce, flora, dá o fruto. Do fruto vem a semente que nasce de novo. Então, a árvore está sempre nascendo, crescendo, dando fruto, nascendo, crescendo, dando fruto. Assim é tudo. Todas as vidas funcionam assim. A gente também, tudo é assim. Essa é uma questão muito interessante. A outra, ninguém deve pensar em consertar o mundo para os outros. Se cada um de nós consertarmos o mundo para nós mesmos, o mundo estará consertado para todo mundo. É consertar para si. Eu não tenho nada contra quem é apaixonado por dinheiro, eu não tenho nada contra quem adora trabalhar 8 horas por dia, todo dia. Parabéns, passe bem.
Eu não tenho nada contra quem adora acordar 4 horas da manhã, pegar um ônibus lotado, ir em pé, espremido, igual uma sardinha, voltar 10 horas da noite. Se você gosta disso, passe bem. Eu não gosto e não vou. Essa é a questão. Eu não tenho nada contra quem prefere guardar dinheiro para comprar um carro do ano. Passe bem. Eu gasto meu dinheiro todo dia. No final do ano, eu estou sem nada do jeito que eu entrei no começo do ano. Agora, eu como bem, eu bebo cachaça com meus amigos, eu gosto de sorrir, eu gosto de pescar, eu gosto de ir para mata e eu gosto de fazer nada. Eu gosto de ficar sem fazer nada. Então, assim, não vamos querer um modelo de vida para toda a humanidade. Isso é ser mono. Nós somos pluri. Nós não somos mono. Nós somos de uma cosmologia politeísta, então nós pensamos pluralmente. Nós somos pluri. Aqui na nossa comunidade, tem gente que trabalha todo dia. Tem gente que trabalha 3 dias por semana. Qual o problema? As pessoas dizem, mas você não tem nada. Assim, quem disse que eu quero ter? Quanto mais nós acumulamos, mais nós dificultamos a vida dos outros. Eu gosto de brincar com as pessoas. Aqui na nossa comunidade, dificilmente uma pessoa pega uma coisa da outra. Olha, se quase ninguém tem. A melhor segurança anti-roubo é você não acumular nada. Se você não tiver nada acumulado na sua casa, quem é que vai lhe roubar? Ninguém. Se você ganhar todo dia e consumir todo dia, ganhar todo dia e consumir todo dia, no final do mês ninguém vai te roubar porque não tem nada para ser roubado. Agora, tem umas pessoas que não entendem a lógica da natureza. Tu tira tudo que é de comida para onça e depois aparece de gaiato na frente dela, ela te devora. Então, por que as cidades estão cheias de assalto? Porque tiraram a comida da onça. Ora, joga o povo em cima do morro sem nada para comer. No morro não tem lugar para caçar, não tem peixe. No morro, o irritam, poluído. Aí quer que o povo vai fazer o quê? Vai descer para o asfalto mesmo. E tem que descer. Toda a vida faz assim. Não é questão de moral, não é questão orgânica. Isso é orgânico. Eu vi agora no supermercado, as pessoas foram espancadas, desapareceram porque pegaram carne para comer. O que é isso? O que é isso? A favela devia ter descido todo e ter saqueado aquele supermercado. Se um quilombola foi morto porque pegou comida, o quilombo tem o direito de ir todo e saquear o resto. A favela tem... O que é isso? Bom, então o que eu estou dizendo é que não tem modelo, tem inspiração. Quais são as inspirações? Os quilombos. Agora, a grande inspiração, a melhor maneira de você enfrentar o dinheiro é gastando o dinheiro. Gasta o seu todo, quando acabar de gastar o seu, gasta dos outros. Vamos gastar esse tal desse dinheiro para ele não ficar infernizando nossa vida. Aí... E a outra maneira é boicotar o dinheiro. Como boicotar o dinheiro? Olha, no dia que eu vou para o Rio de Janeiro, e eu tenho ido, eu tenho um lugar reservado lá no Complexo da Maré. A galera da Maré tem um lugar para mim me hospedar lá, compartilhar, fazer um milho com feijão, conversar, tomar e tal. Mas lá, na favela Pereirão, lá em Santa Teresa, também tem um lugar reservado para mim. Mas lá em Niterói, na casa de alguns professores de universidade, também tem um lugar reservado para mim, então eu não vou dar dinheiro para hotel. Quando eu chego no Rio de Janeiro, ali perto da Lapa, também tem um lugar reservado para mim, me hospedar. Uma república lá de alunos. Agora tem mais um, tá? Mais um. Só que aí, ao invés de ir no shopping, eu vou na feira. Por quê? Porque lá na feira tem pessoas que parecem comigo, pessoas que transpiram. As pessoas transpiram, que elas são orgânicas. O povo no shopping não transpira. No shopping não tem cheiro de suor, não, só tem cheiro sintético, cheiro de produtos abstratos, estratificados. Então, é isso. Pessoal, nós somos cosmos. Todos nós somos cosmos, menos os humanos. Eu não sou humano, eu sou quilombola. Eu sou lavrador, eu sou um cara do cosmo. Agora, os humanos são os cristãos monoteístas. Os humanos têm medo do cosmo.
ele sofre de uma doença chamada cosmofobia. Cosmofobia. Essa é a grande doença da humanidade. E aí, só mais uma coisa, João. Coletivo. Coletivo também não é uma palavra boa. A palavra boa é comunidade. Porque coletivo se faz com os iguais. E a comunidade se faz com os diversos. Então, nós somos diversais, nós somos cosmológicos, nós somos naturais. Nós não somos humanitários. Quem são os humanitários? São essas pessoas que transformam a natureza em dinheiro, em carro do ano e fica matando os seres que eles chamam de humanos. É isso. Boa, boa, boa. Nossa Senhora, é uma profusão. Eu gosto dessa brincadeira, né? Dessa brincadeira, sobretudo, e é bem importante esse alargamento das gramáticas, né? A gente também inventar outras palavras para poder constituir um outro mundo mesmo. Enquanto você estava falando da terra, do fruto, olha só o que aconteceu. Eu tenho aqui um pé de manjericão aqui na minha varanda, que eu cultivo ele, e uma vez eu tive uma passagem que estava aqui uma amiga aqui e que viu, né, que estava dando a flor. E ela falou, tem que arrancar. Eu falei, não arranco, não, eu deixo aí. Aí quando eu vi, ela arrancou todas as flores. Eu falei, como você fez isso? Ela falou assim, não, porque enfraquece o manjericão. E eu falei, mas você sabe por que eu quero deixar? Eu quero deixar porque sempre vem um beija-flor aqui polinizar, aquela que vem as abelhas aqui polinizar. Deixa por favor, para mim, e não para de nascer. E quando você falou, o beija-flor estava justamente ali beijando a flor do manjericão, dando um axé, confirmando, arrepio. Confirmando essa é uma compreensão simples, né? Simples. Inclusive, quando você fala da confluência, tem uma coisa muito do que você fala dos rios, dos céus. É muito interessante, porque você dá ali, para mim, a compreensão da ciência, que era a confluência, eu formulei rápido, que foi observar os rios. Mas eu demorei um tempo para poder... Como você fala da transfluência, né? Isso. E aí mas eu demorei um tempo até conseguir entender o que me ligava, como esse meu entendimento me ligava à África, como o Rio São Francisco, enfim, vai chegar lá no Rio Nilo, né? Você se deu o tempo, né, de poder se relacionar, observar, contemplar. Não, você não estava estudando, você não estava trabalhando, não estava investigando nada, você estava só existindo. E eu vou trazer aqui, fazendo esse corte, a última pergunta, eu juro, que é da Roberta, que talvez também junta aí, que ela pergunta como envolver os jovens na lógica do compartilhamento, né? Mas eu acho que já está respondido isso de muitas maneiras, porque isso, seja jovem, seja velho, seja o que for, a gente tem que poder experimentar, tem que poder se entregar a essa possibilidade de não conhecer, de só querer seguir, né? Fazer uma... Respira e tenta pegar esse fluxo, né? Vamos tomar uma cachaçinha, vamos deitar na rede, né? Vamos saber que a gente não sabe, né? E aí a possibilidade de se afetar, né? Como diz o outro, me afeto, logo existo, né? A gente só existe se a gente é capaz de se afetar. E Bispo, eu pediria as suas últimas palavras. Tem alguma coisa aqui? Parece que tem alguma coisa aqui no chat, meu ponto está chegando. Tem não? Ah, tá. Agradecer mais uma vez. Quem quiser saber, ainda depois eu finalizo, saber um pouco da Muda, outras economias, é só entrar lá, a nossa equipe vai botar aí o link aí para poder saber. Bispo, eu quero te visitar aí. Você tem mais uma casa aqui em Santa Teresa para chegar, mais um cantinho para vir tomar cachaça. A cachaça tá ali, é seguro isso, e o lugar para você cair aqui. É muito bom tê-lo com a gente aqui nesse momento, se é a sua presença. Então é isso, aí ficou aí. E os jovens? E a juventude quilombola? A juventude
quilombola, favelada, onde é que entra nessa história aí? Não é envolver os jovens, é nos envolvermos com os jovens. Essa é a questão. Por isso que é começo, meio começo. Esse novo começo são os jovens. Então, o que é que nós temos que fazer? Nos envolver com ele, acompanhar os jovens, perguntar para os jovens, responder quando eles perguntar. Mas, nesse momento, o protagonismo é deles. Os jovens são a vanguarda, nós somos a retaguarda, e é isso. Por exemplo, antes de vir para cá, a minha neta perguntou se podia cortar uma palha de uma palmeira, que tem palmeira aqui no meu quintal, para fazer uns brinquedos. Eu falei, olha, tem umas palhas lá que você precisa saber cortar, mas você vai cortar. Aí agora eu vou sair lá e vou com a minha neta na palmeira cortar a palha. Ela é quem vai cortar. Agora eu só vou dizer, eu não vou cortar por ela. É isso. Então nós temos que chegar e perguntar para os jovens, para onde vocês querem ir? E aí, se eles disserem, nós queremos ir para lugar tal, pois nós vamos lhe acompanhar, lhe apoiando, lhe passando a experiência. Então é isso. A minha mensagem é essa. Vamos atrás da nossa geração avó. Sempre. Quem não tiver avó, pede emprestada dos outros. Mas vamos nos envolver com a nossa geração neta. Por quê? Quem bota a geração avó no asilo e a geração neta na creche é o povo do desenvolvimento. E nós somos do envolvimento. Nos envolver sempre. Vivas, viva, porque todas as vidas importam. É isso, é isso. Eu consegui, eu também tive pouco nessa vida minha. Ai, caçamba. Opa. Deu tilt aqui, o que é que houve? Não acredito. Alô? Alô? Estamos chovendo. Tá, né? Opa. Cara, sumiu logo na hora que eu ia falar da minha avó, que eu tive pouca vivência com meus avós paternos e maternos. E aí, depois de grande, eu peguei umas avós emprestado. Fui lá pro Maranhão, e encontrei a dona Zezé e a Dindinha. E eu falei, essas são as minhas avós. Quando eu encontrei elas, eu falei assim, me bateu essa necessidade, né? Eu queria dar uns recadinhos aqui. Caramba, o computador não vai falhar agora, não, por favor. Que isso, hoje foi o nosso primeiro dia do ciclo Muda Outras Economias. É importante agradecer a nossa parceira, a Associação Saúva, que tem possibilitado fazer esse conjunto de atividades que a gente tem feito nesses últimos tempos. Dizer que amanhã temos um outro papo, que será com a nossa querida, também uma das nossas construtoras de comunidade, a nossa querida Flávia Macedo, e a Carla Córdoba, que vem diretamente lá da Costa Rica, que é uma das criadoras da Cambiatos, que é onde a gente abriga a nossa plataforma, né? Nossa traquitana. E depois a gente ainda tem mais coisas durante a semana. Então, porque a gente vai ter a amostra de vídeos que a gente fez fez uma convocatória para conhecer vários trabalhos, né, e para produção de vídeo que registrasse os trabalhos, né, e os conceitos. E a gente selecionou 30 vídeos, né, que serão exibidos nessa mostra, que vai acontecer no dia 24 de maio e no dia 7 de junho. Então, tá chegando, já é semana que vem, por isso. E depois a gente vai ter ainda um seminário, simpósio, né? Junto com a nossa querida, nossa Adriana Schneider, nossa pós-doc, a vovó do fim do mundo, puxando junto lá do NEP, que é o simpósio, como chama? Vai estar o EG1MIN, o Núcleo Experimental de Performance. O nome eu não consigo lembrar todo. Aqui, ó, Tempo das Mãos. Asas, como é que é? Asas, barbatanas e etc. Perdão. Tempo das mãos e asas e patas e barbatanas e folhas e... Isso aí. Então tem uma programação vasta. E se liga na missão, pega a visão e vamos nessa, né? E eu vou terminar com a música, que eu adoro cantar. Dentre todas, que eu fiquei aqui na dúvida, que eu queria presentear, que eu acho que tem a ver muito, que é uma música do Aloysio Machado, que foi feita lá na época da ditadura, e tem uma história que ele foi preso, né? Porque
Inclusive, essa instituição voltou agora no nosso regime democrático, que é você ser preso por vadiagem, né? Se você não tem carteira de trabalho, provar como trabalho, você é preso. E quem é preso, normalmente, são os corpos pretos. E aí prenderam o Aloysio Machado, foi parar na delegacia, o Aloysio Machado e o Beto Sem Braço, que era um grande compositor aqui também. E aí ele chega na delegacia e fala para o delegado, prende o poeta, mas não prende a poesia. Né? Em plena ditadura militar. E aí canta mais ou menos assim, vai passar esse teu mal-estar, esse nó na garganta, deixe estar, o próprio tempo dirá, água demais mata a planta, tudo que é muito é demais. Peço me perdoe a redundância. Entre linhas só quero lembrar, laia, laia, la, 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 laia, a terra que é fértil um dia se cansa, é uma questão de esperar, relógio que atrasa não adianta, o remédio que cura também pode matar, como água demais mata a planta, vai passar. Então, vamos na medida do impossível, continuar construindo as nossas utopias, sonhos. Muito obrigado, Nego Bispo, Antônio Bispo. Um dia eu vou te visitar aí. Muito obrigado a todas as pessoas presentes que estão aí e a vida continua. Vamos mudar, vamos, né? Somos criadores do impossível, somos uma outra forma de pensar. Vamos criar uma outra realidade. Então, cola no bonde da Buda, vem mudar. Até já. Valeu!